Oi, gente, aqui é o Benedito Costa. Eu estou gravando esse vídeo como uma devolutiva da prova de Estudos do Oriente Médio do curso de Relações Internacionais da Universidade Positivo. Essa avaliação diz respeito à avaliação do segundo bimestre dessa disciplina. Então, é um vídeo bem curto, eu só tenho 3 tópicos para tratar. Primeiro, eu queria agradecer os trabalhos, principalmente o trabalho valendo 7, que era um resumo de uma das minhas aulas. Assim, quase todo mundo que entregou o trabalho fez uma análise muito cuidadosa das aulas. Eu agradeço muito por isso. Fico muito feliz que, embora possa haver discordâncias em relação ao que eu digo, o cuidado com que a leitura foi feita foi muito grande. E isso mostra uma preocupação acadêmica muito legal, porque é assim que a gente vê realmente o pensamento do outro. E é assim exatamente que a gente lida com o pensamento de um teórico. Então, se a gente vai ler o Foucault, ou se a gente vai ler o Maluf, ou se a gente vai ver qualquer outro autor, a gente tem que sentar, ler o que esse autor diz e, emprestando um pensamento bakhtiniano, a gente precisa mergulhar no pensamento do outro, inclusive para poder discordar dele. Da mesma maneira que Bakhtin fez com o pensamento freudiano. Ele leu profundamente a obra de Freud, escrita até então, e escreveu uma crítica, de acordo com sua visão, sobre o que ele chama de freudismo. Bom, há algumas observações que eu precisava fazer em relação aos trabalhos. Eu vou começar falando do trabalho que valia menos, do trabalho que valia 3. Eu coloquei uma frase para vocês de um filósofo que pertence ao universo do mundo islâmico, da Idade Média, e foi um filósofo extremamente importante no mundo medieval, não apenas no mundo islâmico, mas também no mundo europeu, porque ele é conhecido e reconhecido como um teórico, um filósofo que resgatou Aristóteles, nada mais nada menos. Então nós temos um pensador do mundo árabe que ele resgata um pensador importante para a gente até hoje. Talvez se não fosse ele, nós não estudássemos Aristóteles hoje como nós estudamos. E daí a importância desse pensador. E ele ao lado de outro pensador, que é o Avicena, e talvez eles sejam assim, sejam dois autores, digamos, de uma obra máxima do pensamento árabe da Idade Média. O Averroes, então, o Averroes, ele foi um polímata. Polímata é aquele polígrafo. O polígrafo é aquele sujeito que escreve sobre vários assuntos. O polímata é aquele que consegue fazer várias coisas. Então, por exemplo, Da Vinci foi um polímata. O polígrafo é aquele que escreve diversos textos. E ele foi um estudioso muito culto, que dominava vários idiomas, e para estudar o que ele pretendeu estudar, ele teve que aprender realmente algumas línguas que não eram mais faladas, não eram mais escritas, assim, exatamente como eu mostrei para vocês na aula lá sobre línguas do Oriente Médio. Então, obviamente, ele não só lia em grego, antigo, latim, como ele teve que ler. A primeira tradução de Aristóteles não foi exatamente para o árabe, foi para o siríaco e depois para o árabe. Então ele era um sujeito que dominava todos esses idiomas, fora o árabe e hebraico. O Averroes, ele foi contemporâneo de Maimônides. Maimônides foi um erudito judeu. Eles não viviam exatamente na mesma região, mas nós sabemos hoje que havia uma troca muito grande entre esses sábios medievais. Então nós temos um exemplo do mundo árabe, que é o Averroes, nós temos um exemplo judaico, que é o Maimônides, e nós temos um exemplo cristão, que é, por exemplo, Raimundo Lúlio, que vivia onde hoje é um universo que nós chamamos de catalão. Inclusive os textos dele são um catalão antigo. Então nós temos
diferentes homens com diferentes ideologias, diferentes pensamentos, estudando coisas parecidas na mesma época e trocando informações também. Então não é à toa que posteriormente Dante vai tratar esses teóricos, esses filósofos que não eram cristãos com respeito muito grande, até porque ele leu também esses homens. Eu coloquei um trechinho do Averroes para vocês na prova, porque o Averroes está sendo cada vez mais traduzido para o português, e era muito difícil antigamente conseguir obras dele traduzidas, e mesmo que você conseguisse, a tradução não era muito fidedigna, fiel. E hoje nós temos eruditos no Brasil que traduzem do árabe antigo, o Averroes, e eu creio que ele seja um pensador interessante para a gente estudar, seja na filosofia política, seja na filosofia humana do período islâmico medieval, seja na troca que ele faz, no diálogo que ele faz com a filosofia grega, principalmente via Aristóteles, e com outras questões que eles também estudavam. Então não era incomum que esses homens fossem matemáticos, astrônomos, médicos, e o conhecimento deles é muito grande. Eu citei aqui esses dois do mundo árabe, mas assim há muitos pensadores, escritores, poetas, matemáticos, médicos dessa fase da história do norte da África e da Europa, mas que nós não estudamos muito por N motivos, que não cabe aqui discutir. O pensamento que eu coloquei na prova, ele é mais uma provocação. E é uma provocação não no sentido comum da palavra, que a gente usa assim, vou provocar alguém, vou brigar com alguém, não é isso. É mais uma provocação filosófica. E a gente diz isso que na filosofia você provoca uma situação para que a partir dessa provocação você encontre respostas para ela. Então, o que ele vem dizer? Ele vem instar o indivíduo a pensar sobre aquilo. Ele sabia muito bem no seu século XII, que, embora ele vivesse numa época de certa liberdade religiosa, de pensamento, muito interessante mesmo, ele poderia perder a cabeça se ele dissesse alguma coisa, se ele fizesse alguma ofensa ao Islã. E é interessante que, por isso eu coloquei isso na prova, é interessante que um homem do século XII, já no século XII, ele tem esse tipo de pensamento. Ele entenda que as religiões são criações humanas, que são uma escolha humana também. E ele já no século XII, séculos depois de Muhammad, ele sabe que a escolha do islamismo nessa região toda, essa região que ele viveu, foi uma escolha. E é óbvio que ele não vai viver depois para ver o que foi o Império Otomano. Mas ele viveu, ele estudou, ele viu outros impérios antes que desapareceram. Então ele sabia muito bem que antes do islamismo tinha havido a religião grega, numa região inclusive em que ele morava. Ele deveria inclusive conhecer tempos gregos no norte da África, onde ele nasceu, e depois no califado onde ele viveu, que hoje é a Espanha. Ele deparava com isso. E não só o mundo antigo, o mundo cristão. Ele sabia que já havia tido cismas, que havia divergências no próprio cristianismo, e que alguns séculos antes dele, alguns grupos saíam nus, perambulando pela Europa, dizendo que o mundo ia acabar. E o mundo não acabou no ano 1000, ou no ano 1100. Então nós temos uma situação de um erudito que devia olhar para trás e dizer: nossa, isso tudo já aconteceu e vai acontecer de novo. Talvez esse império que eu vivo, esse califado em que eu vivo, essa situação em que eu vivo, ela desapareça. Assim como antes dele, outras pessoas viram isso. No mundo egípcio, no mundo grego, no mundo romano. Você tem relatos
de pensadores que viam que o seu universo estava desabando, porque é isso que acaba acontecendo. Nenhum império dura para sempre. Então ele traz isso também como um pensamento religioso, mas ele sabia que a religião ali era algo importante. Até alguns estudiosos pensam, mas será que ele era ateu? Será que ele não acreditava em Allah? Acho que essa pergunta nem cabe. Nós temos ali um estudioso e que tentava, inclusive, fazer uma relação entre a filosofia grega antiga e a ideologia, o pensamento islâmico. Então há muita coisa ali para a gente verificar. Para quem quiser estudar o Oriente Médio de uma maneira mais profunda e quiser conhecer um pouco mais do pensamento árabe, eu aconselho que leia esses autores e que veja o que os estudiosos brasileiros têm feito, em português mesmo, para que a gente possa ter uma visão um pouquinho mais ampla do que esses homens estavam pensando. Aqui eu queria fazer um adendo também em relação, de novo, falar das escolhas de disciplina. Por que eu escolhi isso? Em algumas provas eu vi alguns comentários assim, citando fontes, né, da internet, por exemplo, Wikipedia, UOL, não sei o quê. Outros autores assim mais autores mais que tratam o assunto de uma maneira mais plana, mais pela superfície. Justamente eu tinha pensado nessa disciplina em fazer uma discussão sobre outro ponto de vista e fugir dos lugares comuns. Os lugares comuns vocês já sabem. Então, a situação Egito-Israel, a situação Israel-Palestina já é algo conhecido por vocês. Inclusive, vocês podem estudar sozinhos. A gente podia ter discutido isso em sala? Sim. Inclusive, era o objetivo da disciplina. Não foi possível uma série de fatores, alguns técnicos, outros de decisões da própria universidade, outros de decisões dos próprios alunos que fizeram reclamação das aulas online, que não podiam acompanhar, e a universidade pediu para a gente gravar então as aulas. Enfim, foi isso que aconteceu. Eu fiquei doente, tive que ficar afastado, não consegui também me dedicar inteiramente para tudo. Uma disciplina que foi pensada presencial, inclusive uma disciplina dada pela primeira vez, que foi toda pensada, tá? Aula por aula, autor por autor, elo por elo. Ela foi pensada para ser presencial, ela teve que se transformar magicamente numa disciplina remota. Por conta disso, eu tive que fazer algumas adaptações e também tive que fazer recortes e cortes na disciplina, que não estava no meu planejamento. Algumas coisas eu acho que deram certo, outras coisas eu acho que não deram certo. Vocês eram a primeira turma, mas vocês não eram exatamente uma cobaia, porque eu já trabalhei com isso em outra universidade. Eu já dei muitas palestras e muitas aulas sobre esse assunto, estudo isso há muitos anos, então para mim isso não é novidade. Mas em sala de aula eu poderia ter sentido o andamento de cada turma, como que cada turma ia reagir ao conteúdo, pedidos particulares, e até mesmo na aula, quando você vê que alguém não está interessado na aula, você sabe que o que você está falando, né, pode ser mudado, pode ser retirado, melhorado, não sei. Então a gente sofreu aí várias situações de percurso e eu não vou colocar toda a culpa na pandemia, mas também a pandemia trouxe essa série de situações, né? Para algumas que foram erros meus eu peço desculpas e para outras não tenho que, porque fugiram o meu controle, né? Então, por exemplo, um aluno me chama e diz que ele não tem acesso ao AVA, porque ele não tem internet ou porque ele não tem computador, né? Eu posso ajudá-lo, mas eu não posso resolver essa questão, sabe? Não cabe a mim. É muito difícil isso, muito complicado isso. Mas eu tentei, tá? Eu tentei levar para as turmas os conteúdos que as pessoas pediam.
Isso aqui é parte da minha biblioteca e eu tentei levar às pessoas os conteúdos que elas queriam. Eu tentei também entender o limite de cada um, ou mesmo aquele aluno que ele acredita que isso aí não me interessa, eu sei muito mais que isso, eu estou muito além de você. Bacana, mas as pessoas não estão no mesmo nível, né? Então tem o sujeito que é mais carente de leitura, tem o sujeito que já leu mais, tem o sujeito que consegue ler em uma, duas, três línguas, tem o sujeito que não consegue. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. E às vezes a gente não consegue resolver isso. Então espero que a pandemia passe logo e que vocês voltem a ter, vocês não vão ter aula comigo semestre que vem, mas vocês voltem a ter encontro com seus professores, que vocês possam discutir, analisar, questionar as coisas que vocês queiram pessoalmente, tá? Só dois pontos aqui. Um ponto que apareceu num trabalho ou outro, ainda falando de lugares sagrados, eu queria frisar uma situação, principalmente sobre a cidade de Jerusalém. Não é a única cidade sagrada do mundo. Então, eu tenho lá, já falei para vocês, no Sri Lanka, um lugar em que há um dente de Buda enterrado. Né? Eu tenho mesmo Angkor, que é um lugar sagrado para muitas pessoas. Eu tenho Aparecida do Norte, que é um lugar sagrado aqui para os cristãos. Eu tenho no México a igreja onde está a imagem da padroeira do México. Eu vou ter Nossa Senhora de Fátima, eu vou ter em Fátima um lugar sagrado. E eu vou ter também outros lugares na Mongólia, ou no Nepal, ou na África do Sul, que são lugares sagrados. Mas há diferenças bem grandes entre esses lugares. Eu queria citar um. Nós sabemos hoje, até hoje, onde fica o oráculo de Delfos. Lá tem uma pedra redonda, então tem uns sujeitos que vão lá e fazem umas comparações entre essa pedra que está lá e uma pedra que tem na Ilha da Páscoa. Eu já visitei esses lugares e é verdade, tá? As pessoas vão lá, elas acreditam nisso, elas acreditam que haja túneis que ligam a Ilha da Páscoa até a Grécia, elas acreditam que haja intraterrestres, tá? Enfim, mas há diferenças, né? Assim, ninguém está brigando. Há uma briga, tá, pequena, entre os habitantes da Ilha da Páscoa e o governo do Chile. Mas não é uma briga igual a que há pela cidade de Jerusalém. E hoje nós sabemos onde é o oráculo de Delfos, mas a Turquia não está brigando com a Grécia por causa desse oráculo. Né? A Albânia, ou a Croácia, ou a Itália, ou sei lá, a Bulgária, eles não estão brigando com a Grécia por causa desse lugar sagrado. Então, o sagrado, ele também ele tem um poder imagético, ele tem um poder discursivo, ele tem um poder político, ele tem um poder simbólico que muito tem a ver com os povos que ainda vivem lá e que acreditam naquilo. Então, eu não sei se você, por exemplo, se você for, se você já foi até Jerusalém, se você vai até a igreja onde se pensa que Jesus nasceu, ou se você vai até a capela onde se pensa que Jesus foi enterrado, e você acredita piamente nisso. Eu não sei, também não interessa. Mas para uma comunidade muito grande de gente, sim, é lá que ocorre isso, que ocorreu isso. Então por isso que você vê em todos esses lugares, e quando você for viajar para alguns lugares, vá visitar esses lugares. Sempre eu vou, tá? Eu já fui ao México, a países do Oriente, eu vou visitar esses lugares porque eu senti, inclusive, o que as pessoas veem e sentem nesses lugares. Então, algumas pessoas choram, algumas pessoas desmaiam, algumas pessoas assim se sentem realmente em contato com o divino. Então, são lugares sagrados. E Jerusalém é um desses lugares, e talvez seja o lugar, a gente diz, o mais sagrado do mundo. Por quê? Porque é onde também há mais brigas por ele, tá? Há mais divergências. E outra coisa que eu queria frisar também, não sei se eu fui claro nas aulas, quando eu falei do poder da língua e quando eu falei do poder da religião e disse que essas coisas estavam ligadas, eu queria frisar uma situação linguística que é muito importante no Oriente Médio, que não tem no Brasil, não tem nos Estados Unidos.
Porque você não liga a língua portuguesa à religião cristã. Da mesma maneira que você não liga a língua inglesa à religião cristã. Ah, tem a Bíblia do Rei James, né? É verdade, tem. Ah, tem tradução da Bíblia para o português, né? Tem. A Bíblia está traduzida até para línguas em que não existe a palavra Deus, ok? O que é uma coisa louca, porque você tem que fazer uma redução da Bíblia. Outro dia a gente conta essa história. Mas, assim, não há uma ligação entre a língua falada no Brasil e o cristianismo daqui. E não há também uma ligação entre a língua falada nos Estados Unidos, nem o espanhol, tá? Nem o Spanglish, com a Bíblia. Agora, no Oriente Médio, há uma ligação muito forte do árabe com o Alcorão, sim. Então, como eu falei nas outras aulas, a língua árabe ela se espalhou por uma região muito grande que não fica circunscrita ao Oriente Médio. Tá? Ela vai para lá, ela vai para cá, principalmente no norte da África, e ela chegou também a uma parte da Europa, até que os europeus expulsassem os árabes dali, depois os turcos. Mas a língua árabe ela se sobrepôs a outras línguas, né? Inclusive o turco, que também foi uma língua imperial, por conta principalmente de uma situação religiosa. Né? Não é à toa que Israel tem a língua, tem o judaico, tem a língua judaica como a língua oficial do país, uma das línguas oficiais do país, por uma questão também religiosa. Né? Mas eu expliquei isso tudo na aula. Quem não viu a aula pode ver, lá tem tudo explicado, por datas, por situações. O hebraico, desculpa. Então nós temos uma situação ali bastante peculiar do uso da língua, que não vai ocorrer, por exemplo, com o budismo. Tá? Que não vai ocorrer, por exemplo, com o shintoísmo. Então, era isso. O que mais? Eu acho que essas eram observações principais. Agradeço a adesão, agradeço a presença de vocês, o cuidado com que vocês fizeram o último trabalho também. Espero que a gente se encontre por aí. E se eu puder ajudar na sua pesquisa, nas trocas que você quiser ter, fico à disposição de coração. Vocês têm os meus contatos, vocês podem entrar em contato comigo. E se para quem a gente não for, para quem eu não for ver mais, a gente não se encontrar, desejo todo sucesso. Há um grande caminho aí para você percorrer. É uma área muito rica e é uma área também que exige muito estudo, muito cuidado, muita paciência, mas fundamentalmente ela exige assim uma relação com o conhecimento que tem que ser muito tranquila, sabe? Ela não pode ser por cima. Como muito conteúdo, muito dado, muita data, muita coisa, muito nome, muitas situações divergentes e tal, seria interessante a gente ter uma relação de respeito com esse conhecimento mesmo, porque não é fácil e ninguém é dono da verdade. Então, deixo aqui um grande abraço, fico à disposição, espero que isso passe logo.